Olá! Esta noite, vamos mergulhar na história de George Washington. Não estou falando do rosto sério que você vê na nota de $1, mas sim do homem de verdade que viveu, amou e teve uma vida cheia de experiências. Um homem que, enquanto estava noivo de uma mulher, trocava cartas românticas com outra, que destilava uísque e cultivava cânhamo. O verdadeiro George, você se lembra dele? E se você está gostando dessas narrativas, ficaria muito feliz com um like ou uma inscrição. Estou curioso para saber de onde vocês estão ouvindo, então não hesitem em deixar um comentário com sua localização e a hora local. É sempre surpreendente saber que pessoas em diferentes partes do mundo estão se entregando a essas histórias. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e relaxe no que quer que você esteja deitado. Vamos fazer uma viagem de volta ao século XVIII, na Virgínia. E acredite, você vai valorizar esse colchão quando tudo isso acabar. Pronto? Você acaba de acordar na Virgínia em 1759. É bem cedo, e você está em um colchão irregular de penas. Ao contrário das histórias que você ouviu, não é lã áspera, mas linho macio, usado e lavado inúmeras vezes com sabão de cinzas. O seu colchão, longe de ser de espuma viscoelástica, está cheio de penas de ganso que se moveram durante a noite. O ar está impregnado de aromas competindo entre si. A fumaça da lenha que queimou a noite inteira, o leve odor das ervas secas penduradas no teto e, talvez, o cheiro de pão fresco assando. Quem sabe pão de milho ou biscoitos, se você tiver sorte. Do lado de fora, você escuta um murmúrio de vozes, trabalhadores indo para os campos, o relinchar distante de cavalos, um galo se exibindo para todos que estão dispostos a ouvir. E mais um som, as botas de um homem se aproximando pelo chão de bibes de duz, madeira. Seu cabelo, ainda castanho avermelhado, está preso em um coque simples, e ele olha diretamente para você. Bom dia, diz ele, com uma voz mais profunda do que você imaginava. Marta ainda está dormindo. Que tal me acompanhar para um passeio pela propriedade? Assim, você é convidado a desfrutar de uma manhã com George Washington em Mount Vernon. A boa notícia é que você chegou em um momento bastante interessante. George e Marta estão casados há apenas alguns meses, desde 6 de janeiro de 1759, e agora é primavera. O casal está se adaptando à nova vida juntos em Mount Vernon, a propriedade que George herdou de seu meio-irmão Lawrence. Mas a má notícia é que estamos em 1759, o que significa que não há encanamento, eletricidade ou ar-condicionado. Os verões virgens são implacáveis e estão se aproximando. Mas há mais boas notícias. Você encontrou George em um momento feliz. A Guerra Franco-Indiana terminou. Ele ainda não se envolveu na Revolução. Acabou de se casar com a viúva mais rica da Virgínia e está concentrado em ser proprietário de uma plantação, padrasto dos 2 filhos de Marta, e em transformar Mount Vernon na deslumbrante propriedade que sempre sonhou. Você se veste com algumas roupas adequadas que alguém deixou para você e segue George para fora. Em 1759, Mount Vernon ainda não é a grandiosa mansão que conhecemos hoje. George está apenas começando a expandi-la. Por agora, é uma casa modesta, mas respeitável, situada em um penhasco com vista para o rio Potoac. E a vista é de tirar o fôlego. O rio brilha sob a luz do sol da manhã. E além dele, a costa de Maryland se estende como uma linha de floresta verdejante. George já planeja adicionar um segundo andar. George comenta enquanto vocês se dirigem aos estábulos, passando pelas alas que cercam o local. É evidente que a casa precisa refletir a posição de Marta na sociedade. Há algo na maneira como ele pronuncia o nome dela que chama a atenção. Respeito, sem dúvida. Mas será que também há amor? Essa é uma das grandes indagações sobre George e Martha Washington. Havia um verdadeiro sentimento entre eles,
Ou o matrimônio foi apenas uma conveniência? Você reflete sobre o que sabe. George já havia trocado cartas românticas com Sally Fairfax, esposa de seu amigo George William Fairfax, bem antes de unir-se a Martha. Em uma carta datada de 12 de setembro de 1758, ele expressou sua devoção a Sally, mencionando a força de suas encantadoras belezas e recordando momentos ternos que viveram juntos. Palavras ousadas para o século XVIII, sem dúvida. No entanto, poucos meses depois, ele se casou com Martha Dandridge Custos, uma viúva de 27 anos com 2 filhos pequenos e uma considerável herança. Seu primeiro marido, Daniel Park Custos, fora um dos homens mais abastados da Virgínia e, após sua morte em 1757, deixou toda a sua fortuna para Martha. George o conduz até os estábulos, onde um tratador já preparou 2 cavalos. O de George é um esplêndido baio chamado Blue Skin, enquanto o seu é uma égua gentil. "Espero que você saiba montar", pergunta George, fixando em você um olhar penetrante. Você acena afirmativamente, torcendo para que seu conhecimento do século XXI seja suficiente para lidar com uma cela do século XVIII. Ao montarem, você não pode deixar de notar a facilidade com que George se comporta a cavalo. Thomas Jefferson o chamaria mais tarde de o melhor cavaleiro de sua época, e não é difícil entender o motivo. Ele se senta ereto, mas ao mesmo tempo relaxado, movendo-se em harmonia com o animal, como se fossem um só. Enquanto vocês percorrem a plantação, George aponta os campos onde os trabalhadores, muitos deles escravizados, já estão envolvidos no plantio da primavera. Fala sobre rotação de culturas e manejo do solo com uma paixão surpreendente. Para ele, isso não é apenas um negócio, é um verdadeiro interesse. Li os mais recentes tratados agrícolas da Inglaterra, comenta. Existem métodos para evitar a exaustão do solo que muitos agricultores aqui ignoram. Uma visão de curto prazo. George Washington, aparentemente, é um entusiasta da agricultura. Ele está sempre testando novas culturas, técnicas e ferramentas. Mount Vernon é seu laboratório. Vocês cavalgam por cerca de 1 hora, fazendo um circuito pela propriedade. George conhece cada centímetro de suas terras. Cumprimenta os trabalhadores pelo nome, tanto os livres quanto os escravizados. Para inspecionar cercas, verificar novos plantios e fazer anotações em um pequeno caderno que carrega consigo. No caminho de volta para casa, você se vê questionando-o sobre Martha. "Você parece tão focado em aprimorar Mount Vernon", diz você cautelosamente. Sua esposa compartilha desse entusiasmo por esses projetos? George lança um olhar reflexivo. Ele não é de se abrir facilmente. Você percebe que suas palavras são escolhidas com cuidado antes que ele responda. "A senhora Washington é uma parceira excepcional", ele diz por fim. "Ela compreende as responsabilidades de nossa posição e gerencia os assuntos da casa com grande competência. As crianças a adoram, assim como todos que a conhecem." É uma resposta diplomática, sem um toque romântico, mas há um calor em sua voz. Ao chegarem a casa, você finalmente tem a oportunidade de conhecer Martha Washington. Ela não é exatamente como você imaginava. As pinturas e descrições não são as mais lisonjeiras, mas pessoalmente, ela irradia uma energia vibrante, com olhos brilhantes e inteligentes. Embora seja baixa, mal atingindo 1,50 m, especialmente em comparação à estatura imponente de George, ela se move com determinação e autoridade. "Aqui está você, George", ela comenta ao entrarem na sala de jantar. "Estava começando a pensar que você tinha montado a cavalo até Williamsburg." Existe uma conexão entre eles. Não se trata de um amor ardente, mas sim de uma afeição autêntica e respeito mútuo. O café da manhã é servido por um homem escravizado chamado Frank Lee, e é uma refeição generosa: presunto, ovos,
pão de milho e frutas em conserva. Marta coordena a servidão com destreza, enquanto cuida para que seus 2 filhos, Jack, de 6 anos, e Patty, de 4, se comportem. As crianças já estão acostumadas a ter o padrasto à mesa, embora ainda o chamem de Coronel Washington, em vez de um nome mais íntimo. George se mostra educado com elas, mas não muito caloroso, parecendo um pouco nervoso sobre como se relacionar com crianças tão pequenas. Após o café, George se despede para se encontrar com o gerente da fazenda, e Marta o convida a acompanhá-la até o pequeno salão onde ela realiza suas tarefas matinais. O ambiente é acolhedor, com janelas que se abrem para o jardim. Marta se senta a uma mesa pequena, organizando correspondências e contas da casa, enquanto uma criada, também escravizada, trabalha com costura nas proximidades. George está sempre em movimento, diz Marta, com um sorriso afetuoso. Do amanhecer ao anoitecer, ele precisa saber de tudo o que acontece na plantação. Nunca conheci alguém com tanta energia. Você pergunta como se conheceram. Foi um arranjo feito por amigos em comum, ela responde, focada em seus papéis. Depois que terminei meu luto por Mr. Custis, o Coronel Washington me visitou em casa. Ele era realmente impressionante. Um leve rubor aparece em suas bochechas. Tão alto, tão distinto em seu uniforme e com uma enorme reputação por conta da guerra. Foi difícil tomar a decisão de casar novamente? Você pergunta. Marta pausa, deixando a caneta de lado, e olha diretamente para você. Eu tinha 2 crianças pequenas a considerar. Embora Mr. Custis tenha me deixado bem provida, uma plantação precisa da mão de um mestre. O coronel é um excelente administrador. Ela hesita. Ele é gentil, apesar de sua reserva. Acredito que nos damos bem. Não é uma declaração de amor efusivo, mas há uma verdadeira afeição em sua voz, e algo mais: orgulho. Ela se sente orgulhosa de ser a Sra. Washington. O tempo da manhã passa de forma agradável. Você observa enquanto Marta gerencia a casa com eficiência, dando orientações aos escravizados, verificando os preparativos na cozinha e revisando as lições das crianças com o tutor. Ela é como uma CEO de uma pequena empresa, lidando com dezenas de detalhes com calma e competência. George retorna para o almoço, trazendo novidades da plantação. O casal discute os pormenores, previsões de colheita, reparos a serem feitos e suprimentos a serem solicitados. Você percebe que é uma parceria comercial, tanto quanto um casamento, mas fundamentada no respeito mútuo. Após a refeição, enquanto George volta ao seu trabalho no campo, Marta lhe apresenta a casa. É aconchegante, embora ainda não tenha a grandiosidade que alcançará. George claramente está investindo em melhorias, mas o toque de Marta é evidente nos confortos práticos. Móveis bem dispostos para conversas, janelas posicionadas para aproveitar a brisa e flores do jardim iluminando os ambientes. No quarto das crianças, Marta se transforma visivelmente. Patty e Jack são seu mundo. Ela lhe mostra os brinquedos, alguns itens caros encomendados de Londres, junto a bonecas simples feitas à mão e soldados de madeira. George os mandou fazer para eles, diz ela, apontando para um conjunto de animais de madeira pintados. Ele se dedica intensamente a elas. A expressão dela irradia pura ternura. Para ele, não é uma tarefa fácil, nunca foi pai. É algo que você talvez não tenha pensado profundamente. George e Marta não terão filhos próprios. Alguns estudiosos acreditam que a varíola que George contraiu na juventude pode ter causado sua esterilidade. Independentemente do motivo, os Washingtons cuidarão dos filhos de Marta como se fossem seus. E mais tarde, após a prematura perda de Jack, também acolherão 2 de seus filhos. À medida que a tarde avança, você se encontra sentado com Marta na aconchegante varanda que oferece uma vista deslumbrante do Peteoac. A paisagem é encantadora,
e uma brisa suave faz com que o calor da primavera se torne agradável. George adora essa vista, diz Martha, seguindo seu olhar até o rio. Às vezes, o encontro parado aqui, apenas contemplando a água. Parece que ele encontra paz nesse momento. Você reflete sobre o George Washington que aprendeu na escola, o general severo, o presidente imponente. É difícil conciliar essa imagem com a do homem mais jovem, apaixonado pela agricultura e pela construção de um lar acolhedor. Ele carrega um peso enorme em seus ombros. Martha prossegue com suavidade. Mesmo agora, quando deveríamos ser apenas fazendeiros, as pessoas o observam, esperam algo dele. Cartas chegam toda semana solicitando sua opinião sobre questões políticas. Ele parece preso à vida pública. Nesse instante, ela lança um olhar de compreensão em sua direção. Isso só tende a ficar mais complicado. Eu temo os conflitos com a Inglaterra. George se preocupa muito com isso. Receio que ele seja puxado de volta ao serviço público. Mal sabe ela que, em 16 anos, seu marido será nomeado comandante em chefe do Exército Continental, dando início a uma separação de 8 anos durante a Guerra Revolucionária. E, após isso, ele se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos, colocando ambos sob os holofotes por mais 8 anos. Mas, por agora, nesta tranquila primavera de 1759, eles são apenas George e Martha Washington, recém-casados, construindo uma vida em Mount Vernon. O sol começa a se pôr no horizonte, banhando os gramados com uma luz dourada. Ao longe, você avista George voltando para casa, sua figura alta e inconfundível mesmo à distância. Ele deve estar cansado e coberto de poeira, diz Martha com um sorriso, levantando-se da cadeira. E faminto como um urso. Preciso checar os preparativos do jantar. Você a acompanha para dentro, observando-a enquanto ela coordena a equipe da casa com eficiência, garantindo que tudo esteja perfeito para a chegada do marido. Há uma doçura em sua determinação. Você percebe que ela se preocupa genuinamente com seu conforto e felicidade. Quando George entra, exatamente como você previu, cansado e empoeirado, seu rosto se ilumina ao ver a esposa. Ele pode ter escrito cartas ardentes para Sally Fairfax, mas o olhar que dirige a Martha é de verdadeira afeição e gratidão. "Está tudo em ordem?" pergunta Martha, entregando-lhe um copo de seu vinho Madhya favorito. "Tudo sob controle", ele responde, aceitando o copo com um aceno de agradecimento. O novo campo está quase pronto para o plantio. Eles se dirigem juntos para a sala de jantar, um par harmonioso, apesar das diferenças físicas. Ele se destaca sobre ela, mas ela preenche o espaço com sua presença tanto quanto ele. Você percebe que, seja qual for o motivo que os uniu, conveniência, status social, considerações práticas, eles formaram uma parceria genuína. Há respeito mútuo, eles se importam um com o outro. Estão construindo algo juntos. Ao se acomodar na cadeira à mesa de jantar, sentindo o peso das aventuras do dia, você não consegue deixar de se encantar com um vislumbre das vidas íntimas de duas pessoas que, no futuro, ajudarão a moldar uma nação. Eles ainda não têm ideia do que está por vir. A guerra, a presidência, seu legado na história. Neste instante, são apenas George e Martha, recebendo você em seu querido Mount Vernon para um jantar acolhedor. As velas dançam suavemente na mesa, iluminando os rostos ao seu redor com uma luz suave. Do lado de fora, o Potomac brilha prateado sob a luz que vai se apagando. O suave murmúrio das conversas preenche o ambiente, enquanto você se acomoda mais na cadeira, deixando os ombros relaxarem e a respiração se acalmar. Este é o momento, calmo e sereno. Assim mesmo, você se encontra em um instante no tempo em que, na manhã seguinte, George Washington despertará com a alvorada, continuando a construir a vida que imagina ao lado de Martha, sem saber da extraordinária jornada que os aguarda enquanto a história se
desdobra ao seu redor. As velas lançam sombras longas pela sala de jantar enquanto você desfruta da noite com os Washington. Após um copo de madeira, George parece um pouco mais solto. Sua formalidade não desapareceu totalmente. É parte de quem ele é. Mas agora, há uma calorosidade nele que não estava presente mais cedo. Fale-me sobre sua destilaria de uísque, você sugere, ciente de que, nos anos seguintes, Washington se tornará um dos maiores produtores de uísque da América. George parece surpreso, mas contente com seu interesse. Destilaria? Receio que você esteja enganado. Já pensei em algo assim, mas ainda não estabeleci um negócio. Você parece ter viajado no tempo. Em 1759, George Washington ainda não é o magnata do uísque que se tornará após sua presidência. Isso só ocorrerá na década de 1790. Talvez você esteja pensando em meu moinho de grãos. Ele continua. Na verdade, tenho planos de expandir nossas operações de moagem. Martha observa com um sorriso indulgente. George está sempre cheio de ideias. Se não é sobre o moinho, é sobre um novo campo a ser cultivado ou uma nova ala para a casa. Um homem deve sempre olhar para o futuro, minha querida, responde George, sem uma gota de defensividade em seu tom. É claramente uma conversa familiar e confortável entre eles. Você percebe como o olhar de George se detém em Martha com genuína afeição. Independentemente de seus sentimentos por Sally Fairfax, ele parece ter desenvolvido um verdadeiro carinho por sua esposa. Após o jantar, você se dirige ao salão, onde Jack e Patty se juntam a você por um breve momento antes de irem para a cama. George é um pouco rígido com as crianças, mas faz um esforço. Ele mostra a Jack um pequeno modelo de madeira de um arado que está pensando em comprar, explicando como funciona com surpreendente paciência. Martha observa a interação com um olhar suave. Quando chega a hora de as crianças irem dormir, ela as leva pessoalmente ao andar de cima, em vez de mandá-las com um criado. Enquanto isso, George relaxa em sua cadeira com outro copo de madeira. A luz da lareira suaviza os traços de seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem do que seus 27 anos. Nunca esperei ser pai, ele confessa, olhando fixamente para seu copo. Certamente não para crianças tão formadas em seus modos. É desafiador. Você testemunha um momento raro e vulnerável de um homem que a história lembra como quase impossivelmente estoico. Mas eles são boas crianças, ele prossegue. E sua mãe? Ele hesita, escolhendo as palavras com cuidado. Martha é tudo o que um homem poderia desejar em uma esposa. Sensata, capaz, gentil. Não se trata de uma declaração ardente de amor, mas, para um homem do seu tempo e caráter, é bastante revelador. George Washington não é dado a expor seus sentimentos, mas há um respeito genuíno e um carinho em sua voz ao mencionar Martha. Quando ela retorna, a conversa se desvia para assuntos mais leves. É nesse momento que você descobre que George é apaixonado por caçar raposas e mantém um grupo de cães especialmente treinados para essa atividade. Martha ri ao comentar sobre seu entusiasmo pela dança, revelando que ele percorre longas distâncias para não perder um baile. Ele pode parecer sério, diz ela com um olhar cúmplice. Mas meu marido brilha na pista de dança. Todas as damas comentam. George, um pouco envergonhado, mas claramente contente com o elogio da esposa, apenas se esquiva, afirmando: eu só gosto do exercício, embora um brilho especial ilumine seus olhos. À medida que a noite avança, Martha o convida para o café da manhã no dia seguinte. Ela menciona que George se levanta com o sol, enquanto os demais preferem horários mais razoáveis. Você se retira para seu quarto de hóspedes, onde alguém gentilmente aqueceu os lençóis em um aquecedor de cama. O colchão de penas parece mais acolhedor agora que você já está cansado. Pela janela, a lua brilha sobre o lago, e os sons suaves da casa se acomodando,
junto ao canto distante das aves noturnas, embalam você em um sono sereno. A manhã chega com os primeiros raios da aurora. Como Marta previu, George já está de pé e se movimentando quando você desce as escadas. Ele acaba de voltar de uma cavalgada matinal, com as bochechas avermelhadas pelo frescor da primavera. Ah, você também é uma pessoa matutina, ele diz satisfeito. Gostaria de ver algo interessante antes do café da manhã? Você o segue para fora, até um pequeno campo isolado. Ali, altas plantas verdes crescem em fileiras ordenadas. Cânhamo, explica George, notando sua curiosidade. É excelente para cordas e tecidos. Toda plantação deveria tê-lo. Este é o cânhamo que Washington mencionou em seus diários de fazenda. Embora contenha quase nada de THC, bem diferente da maconha moderna, é intrigante observar essa colheita que, mais tarde, se tornará tão controversa, crescendo livremente na propriedade do primeiro presidente da América. O solo aqui é perfeito para isso, continua George, alheio à sua diversão. Tenho testado diferentes métodos de fertilização. George Washington, pai fundador, general, presidente e entusiasta do cultivo de cânhamo. De volta à casa, Marta tem um farto café da manhã à sua espera. É uma refeição substancial, necessária para o trabalho físico da vida no século XVIII. Enquanto você se serve, George detalha seus planos para o dia com precisão militar. Cada hora é contabilizada, cada tarefa é priorizada. George mantém um cronograma rigoroso, explica Marta. É uma herança dos seus dias de militar, e esse hábito o acompanhará por toda a vida. Mesmo como presidente, Washington será lembrado por sua pontualidade e rotina disciplinada. Após o café da manhã, você se junta a George em suas rondas pela plantação. Hoje, você opta por ir a pé, o que proporciona uma visão mais próxima das operações diárias de Mount Vernon. A propriedade em 1759 é considerável, mas ainda pequena em comparação aos 5.000 acres que se tornará futuramente. Neste momento, George administra cerca de 2.000 acres com uma equipe de aproximadamente 50 pessoas escravizadas. Esse é um dos aspectos mais desconfortáveis da vida de Washington para os visitantes modernos refletirem. O homem que liderou a luta pela liberdade americana também era um escravizador. Enquanto você percorre a propriedade ao lado dele, observa suas interações com os trabalhadores escravizados. Ele se dirige a cada um pelo nome, conversando diretamente sobre suas atividades, sem intermediários. Sua postura é firme, mas não cruel. Bom trabalho na Northfield, Neptuno, comenta a um homem mais velho que está consertando uma cerca. A nova técnica está funcionando bem, diz ele, e o homem acena em sinal de respeito. Sim, senhor. Deve resistir às tempestades de inverno agora. É claro que George espera dedicação e obediência, mas há também uma percepção de que ele valoriza a habilidade e iniciativa. Ele para observar um jovem que trabalha com um cavalo de tração, sugere uma melhoria no arreio e acena com aprovação ao notar que o ajuste facilita o movimento do animal. Mais tarde, você se atreve a perguntar sobre suas opiniões a respeito da escravidão. George hesita, parecendo um tanto desconfortável. É assim que as coisas funcionam aqui, ele responde finalmente. Herdei alguns dos meus primeiros escravos de meu pai quando tinha apenas 11 anos. O sistema já existia. Essa não é uma defesa moral, e os registros históricos mostram que a visão de Washington sobre a escravidão mudará com o tempo. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele acabará libertando seus escravos em seu testamento, embora apenas após a morte de Marta. Eles são ativos valiosos, continua George, agora com um tom mais empresarial. Mount Vernon não poderia operar sem eles. Essa perspectiva pragmática é característica da maneira como Washington aborda a vida. Não é um filósofo como Jefferson, nem um provocador como Adams. Ele é prático
e focado na eficiência. Você prossegue sua visita, explorando os estábulos, a oficina do ferreiro, a defumadoura e diversos outros edifícios. Em cada um deles, o trabalho avança de forma eficiente sob o olhar atento de George. Quando o meio-dia se aproxima, você encontra Marta no jardim da cozinha, inspecionando o plantio da primavera ao lado da cozinheira, uma mulher escravizada de meia-idade chamada Lucy. A hortelã está se desenvolvendo bem, observa Marta, e as ervilhas devem estar prontas em uma semana. Lucy acena em concordância. Sim, senhora. Pensei em servi-las com o presunto quando os Fairfaxes vierem. Ao ouvir o nome dos Fairfaxes, você lança um olhar rápido para George. Embora sua expressão não mude, você percebe uma leve tensão em seus ombros. Ele estaria pensando em Sally Fairfax, a mulher a quem escreveu cartas apaixonadas meses antes de se casar com Marta. Se Marta percebe a reação de seu marido, não dá sinais. Ela continua a discutir os planos de refeição com Lucy, segura e competente em seu papel de dona da casa. George se despede para se encontrar com seu gerente de fazenda, e Marta o convida a acompanhá-la na colheita de ervas do jardim. Enquanto você a ajuda a cortar raminhos de tomilho e alecrim, decide abordar delicadamente o assunto dos Fairfaxes. Eles são amigos próximos, afirma Marta de maneira descontraída. George tem uma afeição especial por George William Fairfax. Eles mediram terras juntos quando eram jovens, e os Fairfaxes sempre foram muito apoiadores da carreira de George. Não há indícios de que ela esteja ciente dos sentimentos do marido por Sally Fairfax. Ou ela realmente não sabe, ou optou por não reconhecer. De qualquer forma, fica claro que os Fairfaxes são uma presença constante em seu círculo social. Eles virão jantar conosco amanhã, acrescenta, junto com alguns outros vizinhos. Tentamos manter uma vida social ativa, mesmo aqui. E mesmo que aqui esteja a apenas 15 milhas de Alexandria, uma cidade importante na Virgínia colonial, a viagem no século XVIII não é tão simples, tornando as visitas casuais um desafio. George aprecia a companhia, continua Marta, mesmo que essa não seja a primeira impressão que se tenha ao observá-lo. Ele é reservado, mas brilha em boas conversas. Essa característica está alinhada com o que a história nos diz sobre Washington, embora ele não seja tão eloquente quanto alguns de seus contemporâneos. Era famoso por ser um grande ouvinte e por reunir diferentes opiniões antes de tomar decisões, uma habilidade que lhe seria valiosa tanto como general quanto como presidente. Conforme o dia avança, você começa a perceber os ritmos da vida em Mount Vernon. George retorna de suas atividades a tempo para o almoço e, em seguida, se retira para seu escritório, onde lida com a correspondência. Ele escreve dezenas de cartas semanalmente, comenta Marta enquanto borda na sala com amigos e parceiros de negócios. Ele é cuidadoso em preservar relacionamentos. Novamente, isso se alinha com o que se conhece sobre ele. Washington era conhecido por sua vasta rede de correspondentes e pela atenção meticulosa que dedicava à sua correspondência, uma prática que continuaria durante sua carreira militar e presidência. No final da tarde, George propõe uma caminhada até o Peteoac. O caminho serpenteia por jardins bem cuidados antes de descer até a beira do rio. A vista daqui é ainda mais impressionante do que da casa. A ampla extensão do rio se revela à sua frente, com barcos passando ocasionalmente. Nunca me canso de olhar isso, diz George em um sussurro, fixando o olhar na água. Mesmo após todas as minhas viagens militares, considero o Peteoac o rio mais lindo do mundo. Seu amor por Mount Vernon, e essa paisagem em particular, é evidente. Isso ajuda a explicar sua relutância em deixá-la para o serviço público em anos posteriores, além do desejo de retornar durante seu tempo como general e presidente. À medida que o sol começa a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o rio, George aponta vários marcos que podem ser vistos de onde estão. Ele conhece cada curva do rio,
cada colina ao longe. Este é verdadeiramente o seu lugar no mundo. No caminho de volta para casa, ele fala sobre seus planos de expandir os jardins, projetando um layout mais formal, inspirado em designs que viu em livros sobre propriedades inglesas. Quero criar algo duradouro, explica ele. Algo belo que sobreviva a mim. É um momento surpreendentemente reflexivo para um homem jovem que, presumivelmente, ainda tem a maior parte da vida pela frente. Mas Washington já encarou a morte muitas vezes em sua carreira militar. Durante a Guerra Franco-Indígena, viu vários cavalos serem abatidos sob ele e balas passaram por suas vestes sem lhe causar ferimentos. Ele está consciente de sua mortalidade de uma forma que muitos jovens não estão. Ao retornar à casa, Martha preparou um jantar especialmente agradável. A notícia de que os Washingtons estão recebendo um visitante se espalhou pelas fazendas vizinhas, e 2 famílias locais se juntaram a vocês para o jantar. Você observa George em um ambiente mais social. Ele é gentil e atencioso, embora ainda mantenha um certo grau de reserva. Não é ele quem domina a conversa. Ele escuta com atenção e fala de forma ponderada quando tem algo a acrescentar. Martha, por sua vez, brilha como anfitriã. Ela mantém o fluxo da conversa, assegura que todos estejam confortáveis e gerencia a equipe de serviço com gestos sutis que garantem que tudo flua bem. Os assuntos da conversa variam de questões locais a temas coloniais mais amplos. Há alguma menção sobre políticas e impostos britânicos, mas, por enquanto, tudo ainda é teórico. Os intensos conflitos que culminarão na Revolução ainda estão há anos de se concretizar. Após o jantar, os homens se deliciam com conhaque, enquanto as mulheres se retiram para a sala de estar. Você se junta a George e aos outros, trocando ideias sobre técnicas agrícolas e política local. Um dos vizinhos menciona os Fairfaxes, comentando sobre alguns móveis recém-chegados da Inglaterra. Sally tem um gosto impecável, observa ele de forma casual. A nova sala de estar realmente impressiona. Embora o rosto de George permaneça inalterado, você percebe que ele aperta levemente o copo. De fato, responde de maneira neutra. Os Fairfaxes têm uma casa magnífica. O que ele realmente pensa neste momento é um mistério. Será que ele ainda nutre sentimentos por Sally? Ou seu carinho por Martha já eclipsou aquela antiga paixão? Os registros históricos não têm a resposta. O que sabemos é que George e Martha Washington foram parceiros dedicados por 4 décadas, enfrentando guerras, a presidência e a vida pessoal. A noite encerra-se agradavelmente, com planos traçados para uma caçada à raposa na semana seguinte. Os vizinhos se despedem calorosamente e a casa começa a se preparar para a noite. Na sala de estar, novamente apenas George e Martha. Você observa como eles relaxaram agora que os convidados se foram. George tirou o paletó formal e esticou as pernas em direção ao fogo. Martha deixou de lado seu papel de anfitriã perfeita e pegou seu trabalho de costura. Uma noite bem-sucedida, eu diria, comenta ela, com a agulha brilhando à luz das chamas. De fato, concorda George, embora ele tenha falado demais sobre seu novo garanhão. Martha ri. Ele sempre faz isso, mas sua esposa trouxe aquela deliciosa geleia de framboesa. Então temos que aguentar suas histórias de cavalos. Há uma cumplicidade natural entre eles, o ir e vir confortável de um casal que se entende bem. Independentemente do que George sentia por Sally Fairfax, ele e Martha claramente construíram uma parceria verdadeira. Quando o relógio marca 10 horas, Martha deixa seu trabalho de lado. Preciso verificar as crianças antes de me retirar. George acena, segurando um bocejo. Estarei lá em breve. Tenho mais algumas cartas para revisar. Martha faz uma pausa ao lado da cadeira dele, descansando a mão em seu ombro por um instante. Um gesto simples, mas íntimo. George envolve a mão dela com a sua por um momento,
olhando-a com um sorriso caloroso. São esses instantes silenciosos, você pensa, que revelam a verdadeira essência do relacionamento deles. Não uma paixão arrebatadora, talvez, mas um afeto genuíno e um profundo respeito. Você se despede e se dirige ao seu quarto, deixando-os em sua rotina noturna particular. Sua cama está novamente aquecida, e os lençóis de linho macio o acolhem ao se aninhar entre eles. Os sons da casa se acomodando para a noite formam um suave pano de fundo. Vozes distantes, passos nas escadas, o ocasional rangido da própria casa. Você reflete sobre o que observou de George e Martha Washington nesses 2 dias. Eles não são estátuas de mármore na história, mas sim pessoas reais, cheias de complexidades e contradições. George, ambicioso, mas modesto, reservado, mas apaixonado por seus interesses. Martha, prática, mas calorosa, deferente, como se esperava das mulheres de sua época, mas claramente uma força a ser reconhecida em seu próprio espaço. Juntos, estão não apenas construindo um lar, mas uma parceria que ajudará a edificar uma nação. Do lado de fora da sua janela, a noite brilha com estrelas. Nenhuma luz elétrica polui a escuridão da Virgínia do século XVIII. O ar é fresco e perfumado com o aroma das flores da primavera. Ao longe, ouve-se o suave chamado de uma coruja. Seu corpo se afunda confortavelmente no macio colchão de penas, enquanto seus músculos relaxam após um longo dia explorando os campos com George. Sua respiração se torna mais lenta, acompanhando o sereno ritmo da noite. É isso. Assim é. Você se acomoda, flutuando nesta viagem pelo tempo, imaginando o que o amanhã poderá trazer. Mount Vernon. Suas pálpebras pesam, mas ainda há muito a descobrir sobre a vida privada do homem que um dia será conhecido como o pai da nação. A luz da manhã se infiltra pelas cortinas do seu quarto de hóspedes em Mount Vernon. Um novo dia em 1759, com os Washingtons, está prestes a começar. Enquanto se veste e se prepara, os sons da atividade lá embaixo começam a chegar até você. O suave arrastar de uma vassoura sobre os pisos de madeira, o tilintar das panelas na cozinha, vozes abafadas discutindo as tarefas do dia. Ao descer as escadas, você encontra George já à mesa do café da manhã, examinando um grande mapa que se estende ao lado do seu prato. Ele levanta os olhos ao notar sua presença e acena em cumprimento. «Espero que tenha tido uma boa noite», diz ele, dobrando-te o mapa com cuidado. «Estou planejando mostrar algo interessante esta manhã, se você estiver disposta». Momentos depois, Martha se junta a você, fresca e elegante, apesar da hora. Ela serve café para os 3 a partir de uma chaleira de prata. O café é um luxo na América colonial, mas os Washingtons podem se dar a esse prazer. «George me disse que você vai conhecer os campos experimentais hoje», comenta ela, passando-lhe um prato de biscoitos quentes. «Prepare-se para uma verdadeira aula. Meu marido é bastante entusiasta de suas experiências agrícolas». George sorri timidamente, mas não contesta. Melhorar os métodos de cultivo é benéfico para todos, afirma. Não é apenas um passatempo. Após o café da manhã, George a guia pela plantação até uma área separada dos campos principais. Aqui, a mesma cultura é plantada em pequenos lotes, cada um tratado de maneira ligeiramente distinta. «Trigo», explica George, gesticulando para os jovens brotos verdes. Este lote recebeu esterco de gado, aquele de cavalos, e o terceiro, de ovelhas. Estou averiguando qual deles oferece o melhor rendimento. Sua expressão brilha de entusiasmo enquanto ele compartilha sua metodologia. É evidente que esse assunto o apaixona profundamente. Este é um lado de Washington que a maioria das pessoas não conhece nas aulas de história. Não o general ou o presidente, mas o agricultor cuidadoso e inovador.
Eu mantenho registros detalhados de todos os meus experimentos. Continua ele, retirando um pequeno caderno do bolso. Condições climáticas, preparo do solo, resultados de rendimento, tudo que pode influenciar o sucesso ou o fracasso. Você se lembra que Washington será mais tarde reconhecido por sua meticulosa manutenção de registros como presidente. Esse hábito, sem dúvida, começou aqui em Mount Vernon, com suas experiências agrícolas. Muitos plantadores esgotam seu solo com tabaco ano após ano. George observa enquanto vocês caminham pelos lotes experimentais. Depois, simplesmente derrubam mais floresta quando os rendimentos caem. É uma visão de curto prazo. Ele para em outra área experimental onde uma cultura verde desconhecida está crescendo. Trevo, diz ele, percebendo sua expressão curiosa. Importado da Inglaterra, ele restaura os nutrientes do solo quando rotacionado adequadamente com outras culturas. Essa abordagem inovadora à agricultura era rara na Virgínia colonial, onde a maioria dos plantadores focava em maximizar lucros imediatos com o tabaco. A disposição de Washington em explorar e investir na sustentabilidade a longo prazo revela muito sobre sua personalidade. Paciente, estratégico e sempre focado em deixar um legado. Enquanto você continua sua visita, George destaca outras inovações que está testando, como novas técnicas de aragem, métodos de irrigação e até ferramentas experimentais que ele mesmo criou. Ele admite que a maioria dessas ideias veio de livros. Recebo tratados agrícolas da Inglaterra, França e até dos Países Baixos. Há tanto conhecimento a ser adquirido. Esse é mais um aspecto fascinante do caráter de Washington. Apesar de sua educação formal limitada, ele sempre foi um aprendiz ao longo da vida, devorando livros e sem medo de experimentar novas abordagens. Ao meio-dia, você retorna à casa para a refeição principal. Marta tem estado atarefada em sua ausência, gerenciando a equipe doméstica e lidando com correspondência. Ela também se preparou para a chegada dos Fairfaxes, que devem chegar para o jantar. Eles estarão aqui por volta das 4. Ela informa a George enquanto vocês se sentam à mesa. Preparei o quarto azul para eles. A menção dos Fairfaxes traz uma certa tensão ao ambiente. Você não pode deixar de se perguntar como George se sente ao reencontrar Sally Fairfax, a mulher para quem escreveu cartas apaixonadas apenas alguns meses antes de se casar com Martha. Após a refeição, George se retira para seu escritório para tratar de assuntos de negócios, enquanto Martha o convida a acompanhá-la até o jardim. A tarde de primavera está agradável, o sol brilha quente, mas ainda longe do calor intenso do verão na Virgínia. George passa muito tempo nesse escritório, observa Martha durante a caminhada entre os canteiros floridos. Ele se esforça demais. A preocupação é evidente em sua voz, mas também um toque de orgulho. Ela claramente admira a dedicação do marido, mesmo enquanto se preocupa com sua tendência a trabalhar demais. Ele sempre foi assim? Você pergunta. Martha confirma com um aceno. De acordo com meu irmão Lawrence, ele costumava ser assim desde jovem. Mesmo quando era mais novo, George se impunha com uma determinação incansável. Isso o ajudou na carreira militar, mas às vezes me preocupo com a saúde dele. Essa preocupação se tornará uma constante em sua vida. Washington enfrentará várias doenças sérias, algumas provavelmente agravadas por estresse e excesso de trabalho. Ele escuta suas palavras, observando com atenção. Martha sorri, uma combinação de diversão e carinho, especialmente quando George escolhe intervir. Ele tem opiniões firmes, mas não é um homem irracional. Considera conselhos, mesmo que nem sempre os coloque em prática. Continuando a caminhada pelos jardins, Martha destaca plantas das quais se orgulha especialmente: ervas para a cozinha, flores para a mesa e plantas medicinais para os remédios caseiros que ela prepara. Uma plantação deve ser o mais autossuficiente possível, explica.
Aprendi isso no meu primeiro casamento. O Sr. Custos achava que devíamos importar tudo da Inglaterra, até os remédios mais simples. Era um desperdício e impraticável. Você começa a perceber que Martha não traz apenas riqueza para o casamento com George. Ela traz um conhecimento prático, experiência na administração de uma grande plantação e uma abordagem sensata que equilibra a natureza mais experimental dele. Mais tarde, os Fairfaxes chegam em uma elegante carruagem. George Washington cumprimenta seus vizinhos com calor genuíno, especialmente George William Fairfax, seu amigo e mentor de longa data. E então, a Sally Fairfax, a bela, culta e sofisticada dama da alta sociedade colonial. Ela abraça Martha com aparente afeto. As duas mulheres trocam gentilezas sobre suas famílias e amigos em comum. Você observa com atenção enquanto George cumprimenta Sally, percebendo o respeito que ele exala em sua postura, sempre cortês com todas as damas que conhece. Mas será que há algo mais entre eles? Um olhar prolongado, talvez, ou um leve amolecimento em sua expressão, que normalmente é tão contida. É difícil afirmar com certeza. Se George ainda guarda sentimentos por Sally Fairfax, ele os esconde sob sua habitual compostura. O que é evidente é que ambos os casais mantêm uma relação amigável, quase calorosa, apesar de quaisquer emoções ocultas que possam existir por trás da fachada. A noite avança agradavelmente com o jantar e a conversa na sala de estar. George William Fairfax e George Washington discutem política local e negócios, enquanto Martha e Sally compartilham novidades sobre amigos em comum e questões do cotidiano. Você nota que George se mostra especialmente entusiasmado ao interagir com seu amigo. A conexão entre os dois homens é clara, cheia de interesses e visões em comum, tornando a amizade deles leve e natural. Se George sente alguma estranheza em relação a seus antigos sentimentos pela esposa do amigo, isso não afeta a camaradagem sincera que eles têm. Com o passar da noite, o assunto se volta para a música. Conhecida por seu talento ao cravo, Sally Fairfax se oferece para tocar para os presentes. Sua performance é cheia de maestria e graça, recebendo aplausos calorosos. Agora é a sua vez, Martha, insiste Sally após finalizar sua peça. Martha hesita. Receio que minhas habilidades não se comparam às suas, minha querida. Mas George a encoraja. Por favor, Martha, a peça que você ensaiou ontem era encantadora. Com a persuasão gentil de seu marido e dos convidados, Martha finalmente se senta ao piano. Sua execução é, de fato, menos refinada que a de Sally, mas sua interpretação carrega uma calorosidade cativante. George observa sua esposa com um orgulho inconfundível, e você testemunha um momento em que seus olhares se encontram, um sorriso íntimo passando entre eles. O que quer que George tenha sentido por Sally Fairfax, é claro que ele valoriza e aprecia Martha. O relacionamento deles pode ter começado como um arranjo prático, mas um verdadeiro afeto floresceu entre os dois. A noite termina com planos para uma excursão conjunta a Alexandria na semana seguinte. Os Fairfax se despedem calorosamente, prometendo enviar novas partituras para Martha. Após a partida deles, há um breve silêncio na sala. George, em pé ao lado da janela, observa a escuridão, sua expressão pensativa. Martha o observa por um momento e, em seguida, se aproxima para ficar ao seu lado. Uma noite agradável, ela comenta suavemente. George concorda, virando-se para ela. De fato, William tem ideias interessantes sobre o novo projeto de estrada. E a apresentação de Sally foi linda como sempre, adiciona Martha. Não há ciúmes em seu tom, nem qualquer indício de que ela suspeite dos sentimentos passados de seu marido por sua amiga. Ou ela realmente não sabe, ou decidiu ignorar, focando no que estão construindo juntos. George coloca a mão sobre a de Martha, que repousa na janela. Mas eu prefiro sua música, diz ele em um sussurro. Ela tem coração.
É um pequeno momento, mas cheio de significado. Washington não é conhecido por elogios exagerados ou gestos românticos. Essa declaração simples, feita de maneira serena e genuína, carrega um grande significado. O sorriso acolhedor de Martha brilha enquanto ela aperta a mão dele em resposta. É gentil da sua parte dizer isso. Na manhã seguinte, um novo aspecto da vida particular de George Washington se revela: sua relação com as pessoas escravizadas que trabalham em Mount Vernon. Você acompanha George em suas rondas matinais, visitando diferentes áreas da plantação. Em cada parada, ele se dirige diretamente aos trabalhadores escravizados, fazendo perguntas detalhadas sobre suas tarefas e o progresso realizado. Seu comportamento não é nem cruel, nem excessivamente compassivo pelos padrões de hoje. Ele se mostra prático, aguardando eficiência no trabalho e adesão às suas instruções, mas também reconhece as habilidades e a inteligência dos seus trabalhadores, por vezes pedindo sugestões sobre a melhor forma de resolver um problema específico. Na oficina do ferreiro, você observa enquanto George discute o reparo de um arado danificado com Netuno, um homem robusto e habilidoso. Netuno propõe uma modificação para reforçar o ponto que causou a quebra. "Mostre-me", diz George, ouvindo atentamente enquanto Netuno desenvolve sua ideia. "Isso parece sensato", concorda George após refletir sobre a proposta. "Realize a mudança e vamos testá-la no campo do norte." Netuno acena, visivelmente satisfeito por sua expertise ter sido reconhecida. Mais tarde, você pergunta a George sobre sua maneira de gerenciar a força de trabalho escravizada. "Eles são ativos valiosos", ele responde, ecoando o que disse no dia anterior. "Trabalhadores qualificados como Netuno são insubstituíveis. Faz sentido, do ponto de vista empresarial, ouvir suas opiniões. É uma visão pragmática, não moral." Neste momento de sua vida, Washington não questiona a própria instituição da escravidão, embora registros históricos mostrem que sua perspectiva mudará com o tempo. O que impressiona é seu reconhecimento da humanidade e inteligência das pessoas que escraviza, mesmo que ainda não perceba a injustiça fundamental de sua situação. É uma contradição com a qual Washington lutará durante toda sua existência. O dia prossegue com uma visita ao moinho de grãos, onde milho e trigo são transformados em fubá e farinha. George compartilha seus planos para modernizar a operação, considerando a possibilidade de incluir uma destilaria no futuro. "O trigo pode ser processado em farinha ou uísque", explica ele. "Ambos são produtos valiosos para o comércio." Ele está sempre pensando no futuro, buscando formas de diversificar e aprimorar as atividades de Mount Vernon. Essa visão arrojada lhe será extremamente útil nos anos vindouros, tanto como general, planejando campanhas militares, quanto como presidente, estabelecendo os alicerces de uma nova nação. À tarde, você testemunha uma faceta diferente do caráter de Washington quando uma mensagem chega de uma plantação vizinha. Um incêndio irrompeu em seu galpão de tabaco e eles precisam de ajuda. George imediatamente organiza um grupo de trabalhadores para auxiliar, escolhendo homens com experiência em combate a incêndios. Ele mesmo se prepara para montar e ir ajudar. "Você ficará e cuidará das coisas aqui?" ele pergunta a Martha, que já começou a reunir suprimentos médicos que podem ser necessários para tratar queimaduras. "Claro", ela responde sem hesitar. "Leve William com você. Ele é bom com queimaduras, e os novos lençóis de linho podem ser rasgados para bandagens, se necessário." A maneira eficaz como eles respondem a essa emergência revela muito sobre ambos os Washingtons. Não há pânico, nem movimentos desnecessários, apenas ação prática e comunicação clara. É fácil visualizar George mantendo essa mesma tranquilidade eficiente em meio a crises militares durante a Revolução, enquanto Martha oferece seu apoio inabalável em suas visitas aos acampamentos do exército. Ao cair da noite, George retorna exausto,
coberto de fuligem, mas satisfeito por conseguir controlar o incêndio com poucos ferimentos entre os trabalhadores e danos limitados às edificações. Marta já havia preparado o jantar e, com cuidado, o ajuda a limpar a sujeira antes de se sentar à mesa. Sua preocupação com o bem-estar dele é clara, embora ela evite qualquer atitude que possa constrangê-lo. Anderson se machucou bastante, mas William foi de grande ajuda. Ele comenta enquanto come. O celeiro principal foi preservado, mesmo que tenham perdido a maior parte da colheita de tabaco deste ano. Uma perda difícil, reconhece Marta. Precisaremos de ajuda com suprimentos? George acena afirmativamente. Eu já ofereci o que podemos dispensar. Johnson ficou grato. Essa generosidade discreta é uma marca dos Washingtons. Registros históricos mostram que, ao longo de suas vidas, eles frequentemente ajudaram vizinhos e membros da comunidade em necessidade, sem alarde ou expectativa de reconhecimento. Após o jantar, George demonstra claramente o cansaço das atividades do dia. Marta sugere delicadamente que ele se retire mais cedo, e pela primeira vez ele não discute sobre deixar tarefas inacabadas. Uma sugestão sensata, concorda ele, abafando um bocejo. As cartas podem esperar até amanhã. Você se vê sozinho com Marta na sala de estar, a casa envolta em silêncio, exceto pelo ocasional estalo da lareira. Ele trabalha demais, diz Marta suavemente, olhando para as escadas onde George desapareceu. Sempre trabalhou, sempre trabalhará. É da sua natureza. Você o complementa de forma admirável, você observa. Marta sorri. Nós nos completamos. Acho que ele tem grandes visões, enquanto eu cuido dos detalhes práticos. Ele avança e eu o lembro de descansar de vez em quando. Ela retoma seu trabalho de costura. É uma ótima parceria. E você percebe que essa é a essência do relacionamento entre George e Martha Washington. Não o ideal romântico de um amor ardente que muitos imaginariam, mas uma verdadeira aliança fundamentada no respeito mútuo, forças complementares e um afeto genuíno. Você se despede e vai para a cama não muito depois, deixando Marta com sua costura. Seu quarto agora é um refúgio acolhedor e familiar. Os sons característicos de uma casa do século XVIII não o mantêm mais acordado. Ao se acomodar na cama de penas, você reflete sobre o que aprendeu acerca da vida privada de George Washington. Ele é ambicioso, mas ético, determinado, mas capaz de gentileza. Sério, mas com momentos de calor que surpreendem aqueles ao seu redor, fornecendo a base sólida necessária para perseguir seus objetivos mais amplos. Juntos, eles estão construindo algo em Mount Vernon. Não apenas uma plantação próspera, mas uma vida que reflete seus valores e aspirações compartilhadas. Nenhum deles sabe que em menos de 20 anos estarão no centro do palco mundial, com George liderando uma revolução e Martha ao seu lado durante 8 anos de guerra. Por enquanto, são apenas George e Martha Washington, plantadores da Virgínia, anfitriões, marido e mulher, unindo forças dia após dia para moldar a vida que sonham. Fora da sua janela, uma coruja chama suavemente na escuridão. A casa estala e se acomoda ao seu redor. Seu corpo se sente pesado contra o colchão, os músculos relaxando após um dia agitado. Calmo e tranquilo agora. Sua respiração diminui naturalmente, acompanhando o ritmo sereno deste lugar ancestral. As preocupações da sua vida moderna parecem distantes e insignificantes. Enquanto você se aprofunda nesse capítulo da história, sua imaginação flutua, curiosa sobre as novas facetas da vida privada de Washington que poderão ser desvendadas amanhã. Os suaves sons da noite virginiana do século XVIII envolvem você, e amanhã em Mount Vernon se anuncia com a doce melodia da chuva delicadamente batendo na janela. É um ritmo relaxante, quase hipnótico. Através do vidro embaçado,
você observa o rio Petioac, agora em um tom de cinza-aço, refletindo as nuvens acima. Ao descer as escadas, percebe que a casa está mais silenciosa do que o habitual. George Washington não está ali, caminhando decidido pelos cômodos ou dando instruções aos trabalhadores. Em vez disso, encontra Martha sozinha na pequena sala, com seu trabalho de costura em mãos, olhando para a chuva. "Bom dia", ela diz, oferecendo um sorriso caloroso. "Receio que o tempo tenha mudado nossos planos para hoje." George está em seu escritório, colocando a correspondência em dia. Para ele, dias de chuva são um presente, um momento para lidar com a papelada que costuma adiar em favor do trabalho ao ar livre. Ela o convida a se juntar a ela para um café, e enquanto você se acomoda em uma cadeira próxima, percebe que essa é a oportunidade ideal para explorar o lado mais íntimo de George Washington, por meio daquela que melhor o conhece. "Seu marido é um homem fascinante", você comenta casualmente. O sorriso de Martha se torna reflexivo. "Sim, mas não da forma que a maioria imagina. Todos veem o homem público, alto, imponente, sério. Poucos conhecem o George que é apenas ele mesmo." "E como é esse George privado?" você pergunta. Martha pondera, os dedos continuando seu trabalho com agulha e linha. "Ele é mais complexo do que as pessoas percebem. Ele pode parecer tão controlado e medido em público, e realmente é. Valoriza muito a autodisciplina, mas há uma paixão que fervilha por trás desse controle." Ela lança um olhar na direção do escritório, onde seu marido trabalha sozinho. Ele sente tudo intensamente. As decepções o afetam profundamente, e as vitórias trazem-lhe uma alegria genuína, mas acredita que um cavalheiro deve dominar suas emoções, não ser dominado por elas. Isso se alinha com o que os historiadores registraram sobre Washington. Ao longo de sua vida, ele se dedicou a moldar o que chamava de seu caráter, uma persona pública de dignidade, contenção e ação fundamentada. No entanto, cartas pessoais e relatos de pessoas próximas revelam um homem que viveu emoções intensas, mesmo que raramente as expusesse. "Ele tem um temperamento", continua Martha, agora com a voz mais suave, embora tenha aprendido a controlá-lo muito bem. "Às vezes, quando é realmente provocado, você pode perceber um brilho nos olhos, um vislumbre de algo formidável, mas ele raramente perde o controle hoje em dia." Você se recorda de histórias sobre o famoso temperamento de Washington. Embora geralmente sereno, houve momentos durante a Guerra Revolucionária em que ele se deixou levar. Explosões de raiva no campo de batalha que surpreendiam aqueles que conheciam apenas sua habitual contenção. "O que o faz mais feliz?" você pergunta. A expressão de Martha se suaviza. "Estar aqui, cultivar esta terra, ver algo que ele plantou crescer e prosperar. Ele ama Mount Vernon mais do que qualquer lugar no mundo." É uma resposta simples, mas reveladora. Ao longo de sua vida, Washington expressará repetidamente o desejo de retornar a Mount Vernon sempre que o dever o afastar. Mesmo como presidente, contará os dias até poder voltar para sua amada casa. "E quanto às suas ambições?" você questiona com cautela. "Ele deseja um cargo público, poder político?" Martha coloca seu trabalho de costura de lado e reflete sobre a resposta. "George anseia por reconhecimento", diz ela finalmente. "Ele deseja que suas habilidades sejam valorizadas. Acredita que pode fazer mais do que apenas cuidar da plantação, mas não busca poder por si só." Ela retoma suas atividades. Ele já rejeitou remuneração por serviço público antes. Durante a Guerra Franco-Indígena, serviu sem receber salário, apenas reembolsos por despesas. Para ele, o serviço público deve ser guiado pelo dever, não pela ambição pessoal. Essa convicção se tornará uma das marcas registradas de Washington. Mais tarde, como comandante em chefe do Exército Continental, ele novamente optará por não receber um salário. E durante sua presidência,
tentará inicialmente recusar o pagamento, antes de decidir aceitá-lo para criar um precedente para futuros presidentes que não tenham sua fortuna pessoal. Sua conversa é interrompida pela chegada de uma jovem escrava chamada Caroline, que traz café fresco e pão quente. "Obrigada, Caroline", diz Marta. "Jack ainda está nas aulas?" "Sim, mamãe. A senhorita Patsy também. O tutor os tem lendo juntos esta manhã." Após a saída de Caroline, você pergunta a Marta sobre sua forma de educar as crianças. "Elas precisam de tanto carinho quanto disciplina", afirma, "especialmente agora que perderam o pai tão cedo." George ainda está se ajustando ao papel de padrasto. Ele é rígido, mas justo com elas. Antes que você possa aprofundar a conversa, a porta do escritório se abre, revelando George Washington. Mesmo em um dia chuvoso e relaxado em casa, ele está vestido adequadamente, com uma postura impecável. Você percebe que ele nunca se permite parecer descuidado ou despreparado, mesmo em momentos privados. "Bom dia", diz ele, acenando para você antes de se inclinar para tocar brevemente o ombro de Marta, um gesto sutil de afeto. A chuva continua sem sinais de trégua. "Você terminou suas cartas?", pergunta Marta. "A maioria", responde ele. "Ainda temos a questão da disputa de terras com Johnson para resolver." Ele suspira, claramente sem vontade de lidar com essa correspondência. "Isso pode esperar até depois do café da manhã", sugere Marta, levantando-se. "Você tem trabalhado desde o amanhecer." George hesita, então concorda com um aceno. Uma sugestão sensata. Durante o café da manhã, você observa a harmonia que George e Marta criaram em seus poucos meses de casamento. Ela antecipa suas necessidades, passando as conservas favoritas dele antes que ele mencione. Ele ouve atentamente quando ela fala sobre assuntos da casa, respondendo com reflexões em vez de desdém. Após a refeição, George te surpreende ao convidá-lo para se juntar a ele em seu escritório. "Se você não se importar em ver a monotonia das minhas cartas", ele acrescenta com um raro toque de humor. O escritório de Washington reflete sua personalidade: organizado, prático e focado. Estantes guardam volumes sobre agricultura, táticas militares, história e filosofia natural. Mapas decoram as paredes, alguns impressos, outros desenhados por ele mesmo em seus primeiros anos como agrimensor. Sua mesa é um modelo de organização, com papéis empilhados de maneira ordenada e instrumentos de escrita alinhados com precisão. Essa meticulosidade será uma característica constante na vida de Washington. E seu quartel-general militar durante a Revolução também refletirá essa falta de desordem. George se acomoda atrás de sua mesa e gesticula para que você se sente próximo. Enquanto ele retorna à sua correspondência, você tem a chance de observá-lo em ação. Ele escreve com cuidado, consultando ocasionalmente outros documentos ou pausando para ponderar suas palavras. A maneira como ele se dedica a cada carta é tudo menos apressada ou impulsiva. Você percebe que cada mensagem é escrita com a mesma meticulosidade que ele aplica ao cuidar de suas terras ou ao planejar melhorias em suas construções. Ao finalizar uma carta, ele levanta o olhar, talvez notando a sua curiosidade. "A comunicação é uma arte fundamental", afirma, gesticulando para o papel à sua frente. Isso é especialmente pertinente quando se lida com assuntos à distância. Você observa que ele parece ter dominado essa habilidade. George balança a cabeça de forma modesta. "Não possuo a eloquência de muitos dos meus contemporâneos, mas busco sempre a clareza e a sinceridade em minha correspondência." Essa reflexão está em sintonia com o que a história nos conta. Washington nunca foi o orador eloquente como Jefferson ou o sagaz como Franklin. Sua força residia em uma comunicação direta e, talvez ainda mais importante, em ouvir atentamente diferentes pontos de vista antes de tomar decisões. Conforme a manhã avança,
Outra qualidade que se destaca em Washington para os desafios futuros é sua incrível resistência e concentração. Ele trabalha incessantemente por horas, mantendo o mesmo nível de dedicação na sua vigésima carta como teve na primeira. Por volta do meio-dia, uma batida na porta do escritório interrompe o trabalho. Marta entra, trazendo uma bandeja com lanches leves, pão, queijo e cidra. Você precisa de uma pausa, diz ela de maneira firme ao marido. Você está nisso desde o amanhecer. George parece prestes a contestar, mas logo percebe a tensão em seus ombros, endireitando-se. Talvez você tenha razão, ele admite. Essa pequena interação revela muito sobre a dinâmica entre eles. Marta respeita o trabalho de George o suficiente para não interrompê-lo em vão, mas se sente à vontade para se impor quando a saúde dele está em jogo. E George, mesmo com toda sua famosa autodisciplina e determinação, está disposto a ouvir o que ela tem a dizer nessas questões. Enquanto compartilham essa refeição simples, a conversa se desvia para as origens de George e suas experiências marcantes. Eu tinha apenas 11 anos quando meu pai faleceu, ele conta, com um olhar pensativo. Isso mudou drasticamente o rumo da minha vida. Meus meio-irmãos mais velhos foram educados na Inglaterra e eu esperava ter a mesma chance. Porém, acabei ficando aqui, aprendendo com tutores locais. Não há um tom de autopiedade em suas palavras, apenas uma narrativa objetiva. Mas você consegue sentir que essa desilusão inicial o moldou, talvez contribuindo para seu impulso contínuo de se aprimorar por meio da leitura e da observação. Ou Lawrence se tornou meu mentor. Ele prossegue, referindo-se a seu querido meio-irmão, que também faleceria jovem. Ele me apresentou aos Fairfaxes, o que me proporcionou oportunidades que, de outra forma, poderiam ter permanecido inacessíveis. A ligação com a rica e influente família Fairfax foi, de fato, fundamental para o crescimento do jovem Washington. Através deles, ele não apenas ganhou conexões sociais, mas também sua primeira experiência como agrimensor, um marco no início de sua carreira. Você alcançou muito, mesmo sem uma educação formal, você comenta. George acena com a cabeça, aceitando o elogio sem qualquer falsa modéstia. Sempre acreditei que o caráter e as ações de uma pessoa são mais importantes do que suas credenciais. A educação é valiosa, sem dúvida, mas não é o único caminho para adquirir conhecimento ou habilidades. Essa visão prática, fundamentada no mérito, moldará a abordagem de Washington à liderança por toda a sua vida. Durante a Revolução, ele promoverá oficiais com base na capacidade demonstrada, em vez de se ater à posição social, o que, em algumas ocasiões, descontentou contemporâneos mais conservadores. Enquanto a chuva persiste do lado de fora, a conversa com os Washingtons se torna mais descontraída. Você descobre que George tem uma inesperada paixão pela dança, frequentemente viajando longas distâncias para participar de bailes. Marta, com um toque de brincadeira, provoca-o sobre seu entusiasmo pelos últimos passos, fazendo seu rosto, normalmente sério, ganhar um leve rubor. Ele tenta protestar contra o exagero da esposa, mas o brilho em seus olhos revela que ele sabe que ela está certa. Você também se depara com o amor de George pelo teatro, um interesse que contrasta com sua imagem pública austera. Sempre que está em Williamsburg ou Filadélfia, ele não perde a oportunidade de assistir a peças, especialmente comédias. A vida já traz tragédias suficientes, não precisamos buscá-las no palco, ele comenta. No meio da tarde, a chuva começa a ceder, e raios de sol começam a romper as nuvens. George se levanta de sua mesa, visivelmente ansioso para sair e ver como a chuva afetou seus campos e projetos. Você gostaria de me acompanhar? Ele pergunta. Os caminhos podem estar lamacentos, mas o ar está fresco após a chuva. Você aceita e logo se encontra ao lado de Washington, caminhando por campos e jardins nas proximidades.
Seu olhar atento não deixa passar nada. Um poste de cerca que cedeu após a tempestade, uma parte do jardim onde a água se acumulou em excesso, um novo broto surgindo de sementes recém-plantadas. A chuva é uma bênção, ele observa, admirando a paisagem vibrante, mesmo que isso atrase o arado do Campo Norte. Enquanto caminham, vários trabalhadores escravizados se aproximam de Washington com perguntas ou atualizações. Você nota seu jeito direto com eles. Não é cruel, mas também não é excessivamente caloroso. Ele conhece cada um pelo nome e demonstra uma clara compreensão de suas habilidades e responsabilidades. Em um momento, um homem mais velho chamado Marcos se aproxima com uma sugestão sobre como drenar um campo propenso a alagamentos. Washington ouve atentamente, faz algumas perguntas para esclarecer e então concorda. Uma abordagem sensata, diz ele a Marcos. Cuide disso amanhã, se o solo estiver seco o suficiente. Marcos acena, um brilho de satisfação iluminando seu rosto ao ver sua expertise reconhecida. Mais tarde, você pergunta a Washington sobre essa interação, curioso sobre seu relacionamento com as pessoas que escraviza. Marcos trabalha naquele campo há 20 anos, explica George. Ele conhece suas peculiaridades melhor do que eu jamais poderia. Ignorar seu conhecimento só por causa do seu status seria tolice. É uma visão pragmática, não moral. Neste estágio de sua vida, Washington aceita a escravidão como um sistema estabelecido, mesmo reconhecendo a humanidade e o valor dos indivíduos que escraviza. Suas opiniões evoluirão com o tempo, levando-o a decidir libertar seus escravizados em seu testamento, embora isso ocorra apenas após sua morte e a de Marta. Com a chegada da noite, você retorna à casa com George, ambos cobertos de lama dos caminhos molhados. Marta os aguarda na porta, de alguma forma prevendo seu retorno, apesar do tempo incerto. Botas limpas perto da lareira, ela indica, gesticulando para onde 2 pares de calçados secos já estão aquecendo. É um pequeno detalhe que revela seu cuidado e eficiência como senhora de Mount Vernon. Após se trocarem por roupas secas, você se junta aos Washingtons para o jantar. As crianças, Jack e Patty, também se juntam a vocês, tendo finalizado suas lições do dia. Você observa George se esforçando para se aproximar das crianças, perguntando sobre seus estudos e ouvindo suas respostas com autêntico interesse. É evidente que a relação está em transformação. Existe uma formalidade entre o padrasto e os filhos que ainda não se transformou em uma familiaridade tranquila, mas há uma boa vontade de ambos os lados, e Marta assiste a essas interações com um prazer visível. Após o jantar, a família se reúne na sala de estar. Para a sua surpresa, George pega um livro e se oferece para ler em voz alta, escolhendo um romance popular da época. Sua voz de leitura é agradável, mais profunda que a de conversação, com dicção clara e expressões adequadas. As crianças escutam atentamente enquanto Marta trabalha em seu ponto de cruz, um sorriso satisfeito em seu rosto. Essa cena familiar serena contrasta fortemente com a imagem pública de Washington como o general rígido ou o presidente respeitável. Ali, na intimidade de sua casa, ele é apenas um homem desfrutando de uma noite com a família. Mais tarde, quando as crianças já estão na cama, George, Marta e você permanecem na sala, conversando sob a luz da lareira. A chuva retorna, batendo suavemente no telhado e nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora. Você se pergunta se ficará em Mount Vernon para sempre, ciente da história que um dia os separará deste lugar que claramente amam. George e Marta trocam um olhar significativo, uma comunicação silenciosa entre eles. Esta é nossa casa, diz George, finalmente, onde esperamos viver nossos dias em paz. Embora os talentos de George possam chamá-lo de volta ao serviço público, acrescenta Marta,
Seu tom sugere que esse é um assunto que já foi debatido. Se o Bozizito dever exigir. Esperemos que isso não aconteça, responde George, estendendo a mão para cobrir brevemente a dela. Nenhum deles pode prever o que o destino reserva, como em 16 anos, George será convocado para liderar um exército contra os britânicos, dando início a uma separação de 8 anos durante a Guerra Revolucionária, ou que, após esse período, será eleito por unanimidade como o primeiro presidente dos Estados Unidos, afastando Martha de seu querido Mount Vernon novamente por mais 8 anos. Por enquanto, eles são apenas um casal construindo uma vida juntos, ansiando por um futuro tranquilo na plantação que ambos amam. À medida que a noite avança, você luta contra o sono, as atividades do dia e o som suave da chuva criando um efeito sonolento. Martha percebe imediatamente. Você deve estar cansado. Acordamos cedo em Mount Vernon. De fato, acordamos, concorda George, levantando-se para sinalizar o fim da noite. Descanse bem. Quem sabe amanhã o tempo nos permita mostrar mais da propriedade. Você se despede dos Washingtons e se dirige ao seu quarto, onde alguém já preparou a cama e colocou um aquecedor entre os lençóis, afastando a umidade do dia chuvoso. Ao se acomodar na cama aconchegante, você reflete sobre o que aprendeu sobre a vida privada de George Washington. Ele é um homem complexo, determinado, mas ponderado, ambicioso, mas satisfeito em Mount Vernon, reservado, mas capaz de calor com aqueles que ama. E Martha o completa perfeitamente. Prática onde ele é visionário, sociável onde ele é reservado, fundamentando sua ambição enquanto apoia seu potencial. Juntos, eles criam algo maior do que poderiam sozinhos. É uma verdadeira parceria, uma que ajudará a moldar uma nação, embora nenhum deles tenha consciência disso ainda. Do lado de fora da sua janela, a chuva continua seu suave ritmo, como uma verdadeira canção de ninar natural. Seu corpo se sente pesado contra o colchão, os músculos relaxando enquanto você se afunda ainda mais na cama macia. Sua respiração se torna lenta e tranquila, seguindo o ritmo suave da chuva que cai lá fora. Um momento de calma. Com isso, suas pálpebras pesam, mas sua mente ainda se pergunta sobre tudo o que poderá descobrir sobre o George Washington particular amanhã. A luz da manhã invade sua janela em Mount Vernon, e as nuvens de chuva que passaram dão lugar a um céu azul radiante. O ar está fresco e puro, emanando aquele aroma especial que só aparece após uma boa chuva, terroso e vibrante, com nuances de plantas renascendo. Você se veste rapidamente, empolgado para o seu último dia imerso na vida privada de George Washington. Ao descer as escadas, percebe que a casa já está cheia de movimento. Martha está coordenando a equipe, organizando cardápios e delegando tarefas com uma eficiência serena. George está nos estábulos, ela informa com um sorriso cúmplice. Ele mal espera para te mostrar seus cavalos desde sua chegada. Ao chegar ao pátio do estábulo, você encontra Washington envolvido em uma animada conversa com o mestre dos estábulos. Seu rosto se ilumina ao avistar você, e ele aponta para um magnífico cavalo branco que está em um dos estábulos. Este é Nelson, ele declara com um orgulho inegável. O melhor cavalo de guerra que já conheci. E realmente, o animal é impressionante, alto e forte, com um olhar astuto e uma postura digna que reflete a de seu dono. Nelson se aproxima da porta, enquanto Washington acaricia seu nariz com carinho sincero. Ele me carregou durante os momentos mais difíceis da batalha em Yorktown, George continua, e então solta uma risada ao perceber o que acabou de dizer. Mas isso é futuro, certo? Yorktown ainda está longe. Esse deslize revela um aspecto intrigante sobre Washington. Ele fala com você como se fosse um visitante de Mount Vernon em 1759, mas às vezes sua barreira se desfaz
e ele parece ciente de que você é um viajante do futuro, explorando sua vida com a vantagem da história. Eu sempre tive uma conexão especial com os cavalos, George comenta, enquanto leva Nelson para fora do estábulo. Alguns homens nunca aprendem a sensibilidade necessária. Eles veem os cavalos apenas como ferramentas. Mas esses animais, ele acaricia o pescoço de Nelson, têm alma, inteligência. Eles são parceiros, não propriedades. Essa verdadeira afeição por eles é uma faceta do caráter de Washington que muitas vezes não é registrada nos livros de história. Ao longo de sua vida, ele se tornará conhecido por sua habilidade de montaria e seu apego aos seus cavalos. Durante a Revolução, fará de tudo para garantir que eles recebam os cuidados que merecem, mesmo nas campanhas mais desafiadoras. Você gostaria de montar comigo esta manhã? George pergunta. Há algo que eu quero te mostrar antes de você partir. Em instantes, você está montado em uma égua baia suave, seguindo Washington, enquanto ele guia Nelson por um caminho que serpenteia entre bosques e campos, longe da plantação principal. George monta com a graça de um homem que passou a maior parte da vida a cavalo, mantendo-se ereto, mas relaxado, harmonizando-se perfeitamente com o passo do seu montado. Após cerca de 20 minutos, vocês saem de uma área arborizada e chegam a uma pequena elevação com vista para um prado isolado. George faz Nelson parar e gesticula em direção à paisagem. Venho aqui às vezes, ele diz suavemente, quando preciso de clareza, longe das demandas da plantação e das expectativas dos outros. O lugar é realmente encantador, pacífico e reservado. Com o distante Potomac à vista através de uma brecha nas árvores, é fácil imaginar Washington se retirando para cá, seja para refletir sobre decisões difíceis ou simplesmente para desfrutar de um momento de tranquilidade em sua rotina agitada. Um homem envolvido na vida pública necessita de lugares assim, George pondera, sua expressão pensativa, um espaço para recordar quem ele realmente é, além da imagem que projeta para os outros. Essa afirmação revela uma autoconsciência notável, mostrando que Washington compreende a diferença entre sua persona pública e seu eu íntimo. Ao longo de sua trajetória, ele manterá essa separação, moldando cuidadosamente sua imagem enquanto guarda para si mesmo seus pensamentos mais profundos. Você costuma pensar em seu futuro além de Mount Vernon? Você pergunta com cautela. George reflete sobre a questão, mantendo o olhar fixo no rio à distância. Eu me preocupo com minhas responsabilidades, ele responde finalmente. Para esta terra, para minha família, para a Virgínia. Em seguida, dá um leve encolher de ombros. O que deve acontecer, acontecerá. Sua resposta denota tanto ambição quanto humildade. Ele se enxerga claramente como alguém com deveres que vão além de suas preocupações pessoais, mas não está se lançando em um plano para alcançar maior poder ou notoriedade. Essa harmonia entre ambição individual e serviço público irá moldar a trajetória de Washington ao longo de sua vida. Após alguns momentos de contemplação serena, George retorna a Mount Vernon montado em Nelson. Prometi inspecionar a nova cerca hoje, ele comenta, e Martha estará servindo o café da manhã. O retorno é agradável, com George destacando várias características de suas terras. Um campo especialmente produtivo, uma área de floresta que ele está preservando para o futuro, um riacho que planeja represar para criar um lago ornamental. Sua profunda conexão com este lugar transparece em cada detalhe. Mount Vernon não é apenas um investimento para Washington, é sua paixão, sua expressão criativa, seu refúgio. Ao chegar aos estábulos, George cuida pessoalmente de Nelson antes de entregá-lo ao responsável. É mais um pequeno gesto que revela seu caráter. Apesar de sua posição, ele não se vê acima de tarefas simples como escovar seu próprio cavalo. Ao voltar para casa, o café da manhã realmente está à mesa,
aguardando junto com Marta e as crianças. A refeição é calorosa, com Jack animadamente contando a George sobre uma raposa que avistou perto do jardim naquela manhã. Talvez devêssemos planejar uma caça antes que o calor aumente, sugere George, fazendo o rosto do menino brilhar de entusiasmo. Você percebe o crescimento do vínculo de George com seus enteados. Embora ele não seja tão demonstrativo como um pai moderno, há um interesse genuíno e um carinho crescente em suas interações. Após o café, George o convida para um último tour pela plantação. Desta vez, para conhecer as operações que fazem de Mount Vernon uma fazenda em pleno funcionamento, e não apenas uma propriedade aristocrática. Sua primeira parada é o moinho de trigo, onde o grão é transformado em farinha e farelo. O moinho é impressionante, e George explica os mecanismos com uma clara compreensão técnica. Eu pretendo expandir essa operação, ele menciona, elevando um pouco a voz para se fazer ouvir sobre o barulho das pedras de moagem. Talvez um dia adicionar uma destilaria. Mais uma vez, sua visão do futuro se faz presente. A destilaria só se tornará realidade após sua presidência, mas eventualmente se tornará uma das mais renomadas e lucrativas da América, produzindo cerca de 11.000 galões de uísque anualmente. Logo, você se dirige à defumaria, onde a carne é mantida por meio de um meticuloso processo de salga e defumação. É nesse momento que Marta se junta a você, avaliando com um olhar atento os presuntos pendurados. Perdemos 2 durante o inverno passado, ela comenta. Este ano, fiz ajustes na mistura de sal. O tour prossegue por diversos edifícios e áreas de trabalho, passando pela forja do ferreiro, pela oficina dos carpinteiros e pela casa de fiar, onde o tecido é produzido. Em cada local, George apresenta os trabalhadores escravizados que fazem essas operações acontecerem, sempre reconhecendo suas habilidades e contribuições. William, aqui, é o melhor ferreiro da Virgínia, ele diz, apontando para um homem robusto que labuta na forja. Ele pode criar qualquer ferramenta que eu desenhe, não importa quão inusitada. William acena com a cabeça em agradecimento, mantendo uma expressão neutra. A relação de poder é inegável. Apesar do reconhecimento que Washington dá às habilidades de William, ele continua a ser considerado propriedade pela legislação da Virgínia, não tendo liberdade para explorar seus talentos como desejar. Essa contradição é, sem dúvida, um dos aspectos mais desafiadores da vida privada de Washington a ser conciliado com seu legado público. O homem que liderou a busca pela liberdade americana foi, em grande parte de sua existência, um proprietário de escravos, apenas organizando a manumissão deles após sua morte. Contudo, já em 1759, há sinais de uma mudança na maneira de pensar de Washington que eventualmente o levará a essa decisão. Ele trata os escravizados em Mount Vernon com um respeito incomum para a época, reconhecendo sua humanidade e habilidades, mesmo que mantenha a injustiça de sua escravidão. Ao meio-dia, seu tour pelas operações de Mount Vernon chega ao fim, e você retorna à casa para a refeição principal do dia. Enquanto vocês se alimentam, Marta menciona planos de ampliar o jardim, e George rapidamente saca um pequeno caderno para desenhar um esboço. Quem sabe um padrão circular aqui, ele sugere, traçando com agilidade e precisão, organizando as ervas por tipo, ao invés de ordem alfabética. É um momento sutil, mas que ilustra a colaboração entre os Washington, a visão dele se unindo ao conhecimento prático dela, ambos respeitando a expertise do outro enquanto trocam ideias. Após a refeição, George se retira para tratar de algumas correspondências de negócios. Marta o convida a se juntar a ela na pequena varanda com vista para o PTOAC. Fiquei feliz em tê-lo aqui conosco, diz ela, enquanto se acomodam em cadeiras confortáveis. George geralmente não fala tão abertamente com os visitantes. Você agradece pela hospitalidade, pensando em como abordar as perguntas que ainda rondam sua mente sobre a relação deles.
Marta parece perceber sua curiosidade. Você está se perguntando sobre nós, não está? Como chegamos até aqui? O que nos mantém unidos? Ao acenar com a cabeça, ela prossegue, seu olhar fixo no rio ao longe. Não foi um casamento por amor, não desde o início. Éramos pessoas práticas fazendo um acordo prático. Eu precisava de um parceiro para administrar minhas propriedades e cuidar dos meus filhos. Ele precisava de uma esposa adequada para suas ambições. Ela sorri suavemente, mas o afeto cresceu com o tempo. O respeito se transformou em admiração, e a companhia evoluiu para algo mais profundo. Marta olha na direção do escritório onde George trabalha. Ele não é alguém que expressa seus sentimentos facilmente, mas eles são profundos. Quando Patty teve sua primeira convulsão, ele ficou ao lado dela a noite toda, segurando sua mão. Quando Jack enfrentou dificuldades nas lições, George passou horas ajudando-o, sempre com paciência. Esses vislumbres da vida familiar deles revelam um lado de Washington raramente explorado nas narrativas históricas. O carinhoso padrasto, o marido comprometido, o homem discreto que se esconde por trás da figura pública. E você pergunta, está satisfeita com a vida que construíram juntos? Marta reflete sobre a indagação, seu semblante revelando uma profunda contemplação. Satisfeita? Sem dúvida, mas não é aquela felicidade intensa dos romances. É algo mais profundo. É um sentimento de contentamento, segurança, propósito e, claro, amor. Um amor que se fortalece através de experiências compartilhadas e respeito mútuo. Ela se inclina um pouco para frente, baixando a voz em um tom mais íntimo. Deixe-me compartilhar algo sobre George que poucos conhecem. Ele ri. Não é algo que acontece com frequência, nem é um riso estrondoso, mas quando algo realmente o diverte, seu rosto se ilumina. É como ver o sol surgindo por entre as nuvens. Essa imagem de Washington rindo é, na verdade, um contraste com a expressão severa que vemos em retratos e na nota de $1. No entanto, relatos históricos de quem teve mais proximidade com ele confirmam o que Marta descreve. Especialmente com aqueles em quem confiava, Washington podia ser caloroso e até divertido. Sua conversa com Marta é interrompida por George, que chega do escritório com um ar satisfeito. O assunto com Johnson está resolvido, ele declara. Um acordo justo, creio. Excelente, responde Marta. Agora, quem sabe você não se junta a nós para aproveitar esta linda tarde em vez de ficar isolado com suas cartas. George sorri para suas brincadeiras sutis e se acomoda, esticando as pernas longas à sua frente com um suspiro de satisfação. Por um instante, os três permanecem em um silêncio confortável, observando o jogo de luz sobre o rio e as velas distantes de embarcações indo e voltando de Alexandria. É um momento sereno que captura a essência da vida privada dos Washington em Mount Vernon. Um intervalo idílico antes que a história os chame para palcos maiores e responsabilidades mais significativas. À medida que a tarde avança, George sugere uma última caminhada pelos jardins, agora revigorados pela chuva de ontem. Os caminhos ainda estão um pouco enlameados, mas as flores estão vibrantes, seus aromas preenchendo o ar quente. Estivemos discutindo meus planos para expandir esta área, George comenta, apontando para um espaço próximo à casa. Marta prefere mais ervas e vegetais, sempre prática. Estou defendendo a inclusão de plantas ornamentais também. Um equilíbrio entre beleza e utilidade parece sensato, você sugere. George solta uma risada. Aquela risada rara e transformadora que Marta mencionou. Uma resposta diplomática. Talvez você devesse considerar uma carreira na política. A ironia, é claro, é que é o próprio Washington quem precisará dessa habilidade diplomática em seus futuros papéis. Tanto como general, quanto como presidente, ele frequentemente se verá mediando entre facções rivais e personalidades fortes. Ao final da caminhada,
Vocês retornam à casa exatamente quando o sol começa sua descida em direção ao horizonte. A luz dourada do crepúsculo banha Mount Vernon em um brilho caloroso, ressaltando a beleza deste lugar tão significativo para os Washingtons. Nossa última noite juntos, observa Martha, pedi ao cozinheiro que preparasse algo especial. O jantar, de fato, é um banquete com pratos que refletem tanto a gestão doméstica de Martha quanto a abundância das fazendas e jardins de Mount Vernon. A conversa flui de maneira leve, abordando desde fofocas locais até questões filosóficas sobre governança e liberdade. Você percebe como George e Martha se complementam nessas discussões. Ele tende a conceitos mais amplos e preocupações teóricas, enquanto ela traz a conversa de volta às implicações práticas e considerações humanas. Unidos, eles formam uma visão equilibrada que nenhum deles conseguiria obter sozinho. Após o jantar, a família se reúne na sala, um hábito que se tornou parte de sua rotina noturna. Jack, com orgulho, apresenta um mapa que ele desenhou sob a orientação de George. Embora não seja perfeitamente exato, revela uma impressionante habilidade para uma criança de apenas 6 anos. Ele tem um talento nato para espaço, observa George, com um tom pragmático que não esconde o orgulho. Enquanto isso, Patsy, determinada a brilhar também, toca uma melodia simples no cravo, que vem praticando com a ajuda de Martha. Os adultos aplaudem com entusiasmo e a pequena sorri, satisfeita com a aprovação. Essas cenas do cotidiano revelam uma nova camada da vida privada de Washington, mostrando seu crescente conforto como padrasto e seu sincero interesse no desenvolvimento das crianças. Conforme a noite avança, George traz uma garrafa de um excelente vinho Madhya para compartilhar com você, um gesto especial, já que vinhos importados eram um luxo na América colonial. Ele levanta o copo em um brinde às novas amizades e às memórias que estamos criando em Mount Vernon. Martha se junta com seu próprio brinde. Há dias serenos e noites tranquilas. Que possamos desfrutar de muitos mais momentos assim. Há uma profundidade em suas palavras, mesmo que ela ainda não perceba. Nos anos que virão, a guerra revolucionária os separará por longos períodos, e a presidência de Washington os afastará de seu amado Mount Vernon por 8 anos decisivos. Mas, por ora, nesta tranquila noite de 1759, eles são apenas George e Martha Washington, anfitriões desfrutando de momentos calmos, em casa com a família e um convidado. À medida que a noite avança, as crianças são enviadas para a cama com afetuosas despedidas de ambos os pais. Os 3 adultos permanecem na sala, a conversa se torna introspectiva, como costuma acontecer nas horas tardias. O que vocês esperam do futuro? Você pergunta. George e Martha trocam um olhar, um daqueles momentos de entendimento silencioso que casais de longa data compartilham. Espero ver Mount Vernon prosperar, diz George finalmente. Quero deixar tudo melhor do que encontrei. Criar algo que ultrapasse minha existência. Eu desejo saúde e felicidade para as crianças, acrescenta Martha, ver elas crescerem e se tornarem boas pessoas, preparadas para seus lugares no mundo. Essas aspirações simples revelam muito sobre os NELDOS, valores de Washington. Nenhum deles menciona riqueza, poder ou fama. O foco está na administração da terra, da família e da responsabilidade. Claro, a história reserva muito mais para eles do que essas humildes esperanças. Em menos de 20 anos, George Washington liderará uma revolução, fundará uma nova nação e estabelecerá precedentes que moldarão a democracia americana por séculos. E Martha estará ao seu lado durante todo esse percurso, apoiando seu papel público enquanto mantém sua conexão íntima. Mas, esta noite, eles são apenas um casal, desfrutando momentos tranquilos em casa, alheios à extraordinária jornada que os aguarda. Quando o relógio marca 10 horas, Martha se levanta
indicando que a noite chegou ao fim. Você tem um dia cedo amanhã, ela lhe lembra. A carruagem está preparada para o primeiro clarão do dia. Você se despede dos Washingtons, agradecendo pela hospitalidade e pelo raro vislumbre de suas vidas pessoais. O aperto de mão de George é firme, seu olhar direto. O abraço de Martha é caloroso e sincero. Boa viagem, diz George. Saiba que você será sempre bem-vindo em Mount Vernon. No seu quarto para a última noite, você encontra tudo pronto para a partida. As roupas estão organizadas e as malas esperam para serem arrumadas pela manhã. A meticulosidade que define os Washingtons se estende até mesmo aos detalhes mais práticos da vida. Ao se preparar para o repouso, você reflete sobre o que aprendeu acerca da vida pessoal de George Washington. Ele é um homem repleto de nuances, ambicioso, mas satisfeito em Mount Vernon, reservado, mas capaz de expressar sentimentos profundos, prático, mas com uma visão ampla do futuro. E Martha é a parceira ideal, equilibrando seus altos ideais com uma sabedoria pragmática, aquecendo sua natureza contida com sua sociabilidade, compartilhando valores enquanto harmoniza suas visões. Juntos, eles constroem algo maior do que poderiam imaginar sozinhos, uma colaboração que, mesmo sem saber, ajudará a moldar uma nação. Você se acomoda mais uma vez na macia cama de penas, sendo envolto pela familiar suavidade. Do lado de fora, as estrelas brilham intensamente no céu noturno, muito mais vivas do que no seu mundo moderno, saturado de luz. Ao longe, uma coruja canta suavemente, enquanto os sons de uma noite do século XVIII a cercam, o ocasional rangido da casa, o relinchar distante de um cavalo nos estábulos e o sussurro suave do vento entre as árvores. Seu corpo se entrega ao colchão, os músculos relaxando à medida que o cansaço do dia se dissipa em um agradável torpor. Sua respiração se acalma, encontrando um ritmo tranquilo e confortável. Assim, as preocupações da sua vida contemporânea parecem distantes, substituídas pela serenidade deste momento atemporal. Você sente a sensação de afundar mais no relaxamento, cada respiração o levando mais fundo em um estado de paz. As pálpebras tornam-se mais pesadas a cada lento piscar. O ambiente ao seu redor se torna suave. Os detalhes se embaçam gentilmente enquanto você se volta para dentro. É isso. Apenas se permita relaxar. Com a aproximação do sono, imagens de Mount Vernon vêm à sua mente. George Washington altivo em Nelson, seu rosto iluminado ao explicar um experimento agrícola. O sorriso carinhoso de Martha enquanto observa as crianças. Os dois juntos na varanda, silhuetados pela luz do pôr do sol sobre o Peteoac. Esses vislumbres da vida privada deles revelam a humanidade por trás das figuras históricas, pessoas reais que viveram, amaram e construíram algo duradouro em Mount Vernon. Sua respiração se aprofunda. Seus pensamentos se tornam mais distantes e oníricos. A linha entre sua experiência em Mount Vernon e o reino dos sonhos que se aproxima começa a se misturar agradavelmente. Talvez esta noite você sonhe em cavalgar ao lado de George Washington por seus amados campos, ou sentar-se com Martha no jardim enquanto ela compartilha sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, dirigindo grandes plantações. Ou quem sabe você simplesmente flutue para uma escuridão tranquila, embalado pelo ritmo suave da sua respiração e pelos sons delicados da noite em Mount Vernon. De qualquer forma, o sono agora o chama, profundo e restaurador. Sua jornada pela vida privada de George Washington chega ao fim. Você pode entregar-se ao sono, carregando uma compreensão mais rica do homem por trás do monumento, da pessoa privada por trás da figura pública. Suas pálpebras piscam mais uma vez, então se fecham completamente. Sua respiração se adapta ao padrão constante do sono, e enquanto a consciência se desvanece, seu último pensamento é sobre George e Martha Washington, na varanda de Mount Vernon,
observando o sol se pôr sobre o Peteoac, contentes em seu mundo particular, antes que a história os convoque para seu destino público.